Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, hoje é dia 20 de abril de 2016. Estou aqui com o jornal Metrô, e a matéria: Senado vota saída de Dilma até dia 17 de maio. Então, já temos uma data. Até o dia 17 de maio, quer dizer, um limite de data, ainda não temos uma data precisamente. A data ela vai surgir conforme for decidido a comissão, né? Aí, a partir do momento que for definido comissão, relatório, uma série de coisas, então nós já temos um prazo, pelo menos, isso já é alguma coisa, né? E uma vez votado, se aprovado, e a tendência é que seja, né, ela vai para votação, essa situação. Uma vez aprovado, ela fica 180 dias afastada. Nesse meio tempo vai ser discutido isso no Supremo Tribunal Federal, e a possibilidade dela ficar fora definitivo, né? Eu tenho a esperança de que o Supremo não vá contrariar à vontade do Legislativo, da maioria do Legislativo nas duas casas, caso isso aconteça, e da maioria do povo brasileiro. 70% do povo brasileiro tem hoje uma rejeição contra o atual governo. Ainda assim, o Supremo pode entender de modo diverso, diferente, e o que me assusta nessa possibilidade é que eu ontem à noite assisti alguns programas de televisão e alguns comentários na internet. Na internet eu assisti uma declaração do Delcídio Amaral, que foi pivô de muitas dessas situações, senador Delcídio Amaral, e segundo ele, a preocupação dele também é o Supremo Tribunal Federal, da mesma maneira que eu, né, onde ele acredita que possa ter algum problema de retorno dessa governabilidade. Eu sei que a gente ainda nem sequer fez a votação do Senado e agora nós temos que focar exatamente nessa questão, mas a preocupação dele já é logo adiante, como a minha também. E a corroboração dessa informação foi com uma entrevista que João Pedro Stedley, o coordenador do MST, né, nacional do MST, deu uma entrevista ontem para a TVE, e na entrevista dele disse exatamente a mesma coisa. Ele disse: não, nós temos esperança junto ao STF, né? E ainda apontou dedo, cobrou posturas dos ministros como se ele fosse mais importante e uma figura com mais credibilidade do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. É o tipo da coisa que a gente fica pensando uma série de situações, questão da imprensa principalmente, né? E aí entra o assunto de hoje. O assunto de hoje, apesar de todo esse preâmbulo, não tem nada a ver necessariamente com o cenário. Isso é uma pequena mostra do que está acontecendo em matéria de cenário. Mas esse cenário ele se agrava com uma situação que foi colocada hoje, no início da manhã, a questão da imprensa internacional. Tá? O Brasil caiu no ranking internacional de liberdade de imprensa. Nós saímos da posição 108, passamos para a posição 111. O Brasil, hoje está, o continente latino-americano hoje está numa condição abaixo do continente africano. Acredite se quiser, nós estamos hoje numa situação pior que a África em matéria de liberdade de imprensa. Sim, é verdade.
E aí o pessoal questiona bastante essa questão, né, se os militares assumissem, se nós teríamos liberdade de imprensa, isso e aquilo. Gente, a gente já não tem a liberdade de imprensa, tá? Morrem muito mais jornalistas hoje na América Latina do que em guerras pelo mundo. E o fato de nós não termos realmente alguma liberdade de imprensa se justifica, por exemplo, na última campanha. Eu sei que muitos de vocês não sabem, mas se qualquer pessoa falasse mal do governo durante o período eleitoral, tomava uma multa que era o suficiente para fechar uma rádio comunitária, uma rádio do interior, uma coisa assim, que são pequenas rádios, só grandes empresas, e ainda assim a multa era grande até mesmo para elas. Se qualquer coisa que falasse mal do governo, tomariam uma multa que não ia ter graça nenhuma. E com os valores que hoje são impetrados, impedindo que a gente possa ter, por exemplo, financiamento privado de campanha por parte de empresas privadas, os empresários eles estão sendo punidos por atos de corrupção políticas. Então o que acontece? Tu não tem direito de apoiar uma candidatura de um determinado político, é só por financiamento privado, é só através de individual. E dessa maneira dificulta bastante a questão de tu ter um recurso capaz de financiar, por exemplo, uma campanha bem feita, bem elaborada, como de profissionais da minha área, por exemplo, que sou cientista político, que eu não tenho condições de entrar numa campanha, porque se torna muito cara para a pessoa. Ela deixa de investir em santinho, que é mais necessário para muitos deles, né? A organização de uma campanha, aquele projeto qualificado de um bom candidato, onde ele vai ter todo um planejamento de campanha, uma organização de campanha, ele vai tentar por conta própria, ele vai tentar sem a ajuda de um profissional. E aí nós temos uma baixa na qualidade das campanhas e dos candidatos, exatamente por falta de assessoramento profissional nesse sentido. Então isso aí é uma forma de censura também. Por quê? Porque nós temos a desqualificação do pré-candidato e do candidato. Eles não vão fazer cursos, eles não vão fazer palestras, não vão fazer nada que oriente eles para se tornarem bons políticos. E aí nós temos uma redução da qualidade total dos candidatos em questão, seja de qual partido for. O cientista político poderia fazer uma crítica, alguma coisa dentro de um jornal, de uma revista, de uma televisão, e dependendo da situação, da crítica que for feita, se for assim entendida, pode haver um processo e ser uma multa tão alta que prejudique o meio de comunicação. Então eles não chamam críticos para fazer análises dentro desse período. Quem sai prejudicado com isso são os sociólogos, os filósofos, os cientistas políticos, os intelectuais que questionariam o governo. Isso é censura, tá? Isso é censura. Além disso, os jornalistas que falarem mal ou tiverem qualquer situação, eles ou perdem um emprego, né, por conta de serem ameaçados pelo governo, diz assim, se vocês não retirarem aquele jornalista que está falando mal do governo, nós vamos dar uma multa para vocês. Ou eles nem ameaçam, eles multam e aí na negociação acabam tendo que retirar o jornalista exatamente por conta disso. Então, você também percebe esse tipo de censura no momento que Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o Correios, os ministérios investem só em blogs e jornais, ou revistas, ou televisão, ou rádio, que apoiarem o governo. Todos aqueles que falarem mal do governo não têm apoio financeiro do governo. E como o mercado está em baixa, e a cultura do povo brasileiro, do empresário brasileiro, é não investir em publicidade nos momentos de crise, a primeira coisa que eles retiram o dinheiro é exatamente da questão de publicidade, pensando em economizar algum dinheiro, onde é uma posição contrária ao que se faz lá nos Estados Unidos.
Porque lá quando tu está em crise tu investe em publicidade para chamar o público. Aqui não. Aqui o pessoal tira dinheiro da publicidade, do marketing, pensando que é supérfluo. Não é supérfluo, mas o que eles fazem? Eles vão retirar o dinheiro da publicidade e aí com isso não tem gente que vá lá fazer compra, participar, assim tu enfraquece o mercado dessa maneira. E esses empresários, então, eles não investem em publicidade, aí tu só pode, ou tem apoia o governo e recebe dinheiro do governo, ou tu não apoia o governo e necessariamente tu não tem recurso privado também para investir em ti, ou seja, muitos jornalistas estão desempregados, estão perdendo emprego, os poucos que se submetem a falar só bem do governo ou fazer receita de bolo. E aí alguém pega e diz assim, não, a gente só tinha censura no período militar. Mentira, nós estamos tendo censura neste momento. Tem como piorar? Tem como piorar. Apresento para vocês o BRICS Cable. Tá? O BRICS Cable é o seguinte, é um projeto de comunicação global dos BRICS. É verdade, é sério. Rússia, China, Índia, África do Sul, Brasil, aí entra no Brasil por Fortaleza e, acredite se quiser, Miami, Flórida. É verdade. E aí, claro, de Miami, Flórida, provavelmente vai para Cuba, né? Vai rapidinho para Cuba. Mas aí vai fazer esse trajeto todo, essa situação toda. É um projeto de comunicação global, uma internet exclusivamente para países do bloco do BRICS, né? Que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul, né? E esse é o projeto nesse sentido. E aí a gente fica pensando, tá, mas como é que essa situação vai nos prejudicar de alguma maneira? Eles não podem fazer, por exemplo, se a Dilma ficar no poder, é claro que eles vão tentar botar isso para o Brasil inteiro. E talvez até amanhã depois criar a situação que acontece hoje na China comunista, na Venezuela, onde a internet é uma internet limitada, onde na Coreia, onde os acessos à informação são limitados pelo próprio Estado, onde há uma internet específica, um monopólio de Estado, onde há um controle do Estado por parte do que o povo vê e uma doutrinação nesse sentido. Aqui no Brasil, a TV Cultura está totalmente aparelhada, ideologizada, com os programas tendo uma tendência exclusiva e os jornalistas uma tendência exclusiva, onde os jornalistas são exclusivamente colocados para uma tendência ideológica específica, né, que é favorável ao governo. Então todos os programas são focados e direcionados com um discurso que trabalham exatamente programas, filmes, tudo focados na questão de ideologização e partidarização do processo. Isso é doutrinação, né? No sistema nazista, né? Isso é uma lavagem cerebral, não educa. A TV educativa não educa. A TV Cultura não traz cultura, traz projeto de governo, projeto de poder, conquista e manutenção do poder. Isso é uma denúncia grave, mas é verdade. Tá? E aqui nós temos a votação por estado, né, dos estados que tiveram a votação na Câmara Federal do impeachment da Dilma Rousseff, né, onde a gente percebe que Fortaleza, né, está aqui, Ceará, Fortaleza no Ceará, né, e no Ceará a gente percebe que foi um dos poucos estados do Brasil onde houve a maioria em favor do governo. Aconteceu 3 estados brasileiros, né,
com maioria em favor do governo. Um deles foi exatamente o estado do Ceará. O estado do Ceará avermelhou, o governo venceu. 2 estados houve empate, 3 estados houve vitória por parte do governo. Esses 5 estados foram os estados em favor do governo. O resto tudo azulou, foi em favor do povo brasileiro. Mostra claramente os 70% do povo brasileiro aqui contra os 10% que nós estamos falando, nós estamos comentando. Vocês percebam que os estados que venceram são estados pouco populosos, eles não são populosos. Então a quantidade, a maioria do povo brasileiro decidiu, optou e forçou seus parlamentares a votarem contra o governo. E só nesses estados houve, em 2 casos houve empate, né, e em 3 estados houve, que é uma luta parelha, e nos 3 estados esses então, entre eles o Ceará, houve uma derrota do povo em relação aos apoiadores do governo. Os apoiadores do governo foram a maioria. Isso demonstra que nesses lugares pode haver um processo de coronelismo e de doutrinação bem eficiente e eficaz. E no estado do Ceará, para coroar para premiar essa situação, é onde está acontecendo em Fortaleza o projeto dos BRICS, né, do Cable BRICS. Todo um projeto, uma noção de que realmente lá existe uma ampla maioria, e eles resolveram, então optaram por começar o projeto do Cable BRICS, que não haveria rejeição, ou haveria baixa rejeição, né, exatamente no estado do Ceará, em Fortaleza, na cidade de Fortaleza, na capital de Fortaleza. Qual é a situação essa? Se começar por lá, vai ser só por enquanto por lá, naquele estado. Mas uma vez que a Dilma esteja no poder, ou o PT dê continuidade ao poder, eles vão tentar implantar isso no território nacional todo. E é um projeto de amanhã depois acontecer o que acontece nos países onde existe o projeto socialista comunista de poder, ou seja, de só aquela informação ter para o país, para o mundo inteiro, seria o acesso global a uma rede de comunicação que só defenderia as situações do Estado e do governo ideológico especificamente aparelhado. Isto é, sim, censura. Tá? Então nós estamos vivendo, na verdade, um sistema nazista, de uma conquista e manutenção do poder, um sistema de doutrinação filosófica, e a prova maior dessa situação é toda essa. Para quem temia os militares no poder por uma questão de censura, eu devo lembrar ainda esses jornalistas da seguinte maneira: rádio, TV e internet são concessões do governo. A internet, inclusive, está sofrendo agora algumas sanções por parte, percebam a riqueza dessa informação, para reduzir o público, ou reduzir a participação. Isso também é censura. E em vez da Anatel defender o povo brasileiro, não, ela está a favor das empresas de comunicação. Não está a favor das empresas de comunicação, ela está a favor do governo, que quer reduzir a participação do povo na internet para que não possa ser criticado. A maior crítica do governo hoje é nas redes sociais, é na internet. Tudo isso é censura. E a agência que deveria defender o povo brasileiro está agindo em favor de governo e não de Estado. Claro que a OAB deu um pulo, né? Disse, olha, isso aí tem alguma coisa errada, não pode ser, a OAB Nacional está reclamando dessa situação, e com justa causa. Então ela tem que entrar com uma ação popular em favor do povo brasileiro contra a Anatel. Contra a Anatel. E aí que entra a necessidade da gente firmar pé e cobrar da OAB que entre contra a Anatel. Porque, em princípio, ela só fez uma nota de repúdio. Agora nós devemos cobrar que a OAB Nacional entre com uma ação contra a Anatel. Uma ação popular contra a Anatel. Por quê? Porque o governo nacional está aparelhando órgãos de Estado contra a nação. Que é o caso
da falta de liberdade na internet. Nós estamos tendo censura, gente. Lembrando, jornalistas, nós tivemos uma concessão de governo, concessão de meio de comunicação por rádio, por internet, e que é telefone, começou por telefone, né? Então, telefone, internet, televisão e rádio. Todas essas concessões são concessões de governo. Tudo é concessão de governo. E tudo isso começou no período militar. Vocês reclamam tanto dos militares. No governo militar, vocês ganharam todo o mercado que vocês têm hoje. Todo o mercado que vocês têm hoje. Havia o AI-5, sim. Havia um certo controle, sim. Mas era um controle de qualidade. Né? E, claro, não pode esperar dos militares que eles ajam como civis ou como comerciantes tradicionais. Eles não é o métier deles, não é o mundo deles, não é a realidade deles. E eles estavam aprendendo fazendo. Fizeram muitos erros, cometeram muitos erros, sim. Mas, perto do que nós estamos vivendo hoje, eles não fizeram censura. Nós estamos sofrendo pela primeira vez na história do Brasil censura nazista. Um nazismo latino. E sim, se vocês não acordarem, jornalistas, se vocês não acordarem pensadores do Brasil, vocês vão viver realmente censura. Nós já estamos realmente vivendo censura. Vocês é que não se deram conta disso ainda. Acordem, vocês já estão vivendo censura. Tá? Esse governo precisa cair e só vai cair se houver essa participação da imprensa. Esse é o momento da imprensa acordar. É o momento da imprensa reagir, porque se nós não fizermos isso agora, nós não fazemos isso nunca mais. Nunca mais, entendeu? É o momento onde a gente tem que tomar uma posição em favor do povo brasileiro e da própria liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. O artigo 5º da Constituição tem que valer para alguma coisa. A gente tem que ter a segurança de liberdade de expressão. Eu, como profissional da minha área, estou defendendo, claro, os meus interesses, mas também estou defendendo os interesses do povo brasileiro. Né? No momento que nós não temos mercado, nós, cientistas políticos, não temos mercado para poder qualificar os políticos, vocês não podem esperar bons políticos do Brasil. Então, dizer assim, mas tu está cuidando do teu interesse todo, do meu interesse sim. Mas eu estudei, eu me preparei, eu me qualifiquei exatamente porque eu acreditava que eu podia fazer a diferença qualificando bons políticos, transformando a nossa política nacional, fazendo a minha parte para que isso acontecesse. Assim como um bom jornalista deve acreditar que ele passando a informação, ele vai estar fazendo a parte dele para transformar uma sociedade. Quanto mais liberdade de informação ele tiver, mais tranquilidade e isenção a gente vai ter para poder tomar as posições sobre uma coisa ou outra. Quando a gente passa uma informação apenas de só um lado, a gente não está passando informação, a gente está doutrinando. Quando a gente ensina nas escolas, professores, uma só filosofia, a gente não está educando, a gente está doutrinando. E isso não é educação, isso é doutrinação, isso é lavagem cerebral, é o que vocês estão fazendo hoje em dia com seus alunos. Isso é perigoso, porque a gente não vai saber pensar, esse pessoal não vai pensar, eles não vão saber questionar, eles não vão saber raciocinar uma outra lógica que não aquela que vocês doutrinaram eles. Isso é doentio, isso é triste, isso é pequeno, isso não é liberdade, e nunca foi nem nunca será. Nós estamos vivendo um período nazista latino, nós estamos vivendo uma doutrinação. E é possível sim fugir dessa realidade, dessa situação. É possível sim resistir, resistir é possível. Nós não somos Borgs, nós não estamos vivendo dentro de uma Matrix. Nós podemos sair a qualquer tempo que nós quisermos, que nós desejarmos. Aprendam, vejam a realidade, vejam o filme A Onda que eu tenho no meu canal do YouTube, que mostra como é que o povo alemão se submeteu a questão do nazismo de uma forma gradual, lenta, gradativa, com um projeto de marketing do Joseph Goebbels. Aconteceu isso lá, está acontecendo hoje isso aqui, e a gente precisa acordar para essa realidade. Essa realidade, ela existe, independente de vocês gostarem ou acreditarem nela, não é teoria da conspiração, e vocês vão ter que começar a acordar para essa realidade. O quanto antes
porque o momento urge, a necessidade de nós nos unirmos ainda mais para promover essa alternância de poder, essa oxigenação de poder. E não se preocupem, nenhum de nós aqui está com intenção de ficar dando palminha a agradecer a partidos que queiram alternar o poder em relação a isso. Nós queremos uma transformação real no Brasil e vocês optaram pelo processo de impeachment em vez de uma intervenção que seria mais rápido e resolveria muito mais coisas, mas não, vocês ficaram com medo de uma força de Estado, que são as forças militares, e em vez disso vocês optaram pelo caminho mais longo, que é o caminho do impeachment. Tudo bem, agora vai ter que ser gradual, e agora vocês vão ter que tirar um a um, pinçado, que é o que está acontecendo. No caso da intervenção, seria todos de uma vez, limparia tudo e arrumaria a casa de uma vez em 2 meses apenas. Vocês optaram por não, por medo dos militares. Exatamente aquilo que o pessoal que está no poder agradece para vocês por conta da propaganda que vocês fizeram nesse sentido. Então agora aguentem. Vocês vão ter que fazer a parte de vocês gradativa, gradual, tirar um a um, pinçado. É exatamente isso que eles queriam. Meus parabéns, vocês fizeram exatamente o que eles pediram. Tá? Então agora aguentem. E agora façam a parte de vocês. Não se omitam. Não se omitem. Façam o que vocês precisem fazer nesse sentido para que a gente possa ter a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de comunicação, que a gente tenha o nosso espaço, que a gente tenha a nossa oportunidade, poder fazer o nosso trabalho. Vocês como jornalista, eu como cientista político, eventualmente eu dou meu espetáculo de jornalista, mas não, que nem agora, eu como youtuber, mas não é o meu métier, não é a minha praia. Se amanhã depois eu receber um convite, eu posso até aceitar. Eu gostaria muito de trabalhar no meio de comunicação, eu acho que eu ficaria muito feliz com a oportunidade, mas eu não tenho esse espaço, eu não tenho essa oportunidade. Por quê? Porque o governo censura. Nós temos censura. O meio de comunicação que eu for hoje, por mais audiência que eu dê, eu também vou dar despesa, também vou dar problema. Por quê? Porque o governo está promovendo censura. Eu seria uma aquisição boa para qualquer meio de comunicação nacional, ou local, ou regional? Seria. Como profissional eu chamaria atenção, eu teria público, sim, tranquilamente, numa TV aberta, numa rádio aberta, num jornal, eu poderia escrever, eu escrevo bem, razoavelmente bem, pode ver os meus textos, mas não é essa a questão. A questão é, eu dou mais despesa do que lucro. Por quê? Porque eu incomodo, porque eu falo a verdade. Tá? Então, hoje em dia, a verdade ela é punida porque as pessoas não podem ter opinião. É isso que acontece hoje no Brasil. Qual é o nome disso? Censura. Vocês estão vivendo censura. Muito obrigado pela atenção dispensada.